Pode ir. Então, eu estou há pouco tempo, há 3 meses aqui em Paudalho, em Pernambuco. Então, eu estou aprendendo como funciona o tempo aqui, né? Das estações. E o que está bem presente são os cantos das cigarras. Muito alto e muitas cigarras. E a cigarra, para mim, me traz uma lembrança da infância, quando eu morava no interior de São Paulo, que era no verão. Quando a gente ouvia as cigarras, era sinal que o verão estava chegando, era um anúncio. E aqui é o anúncio que está chegando o inverno, outono e inverno. Então, isso foi diferente, foi bem diferente. Aqui a gente não encontra tantas lagartas e borboletas, são bem poucos, então aqui a vivência maior são com as cigarras. E aí eu fui pesquisar um pouco delas, e é bem interessante, né? Porque tem tem uma grande variedade, e algumas delas demoram até 17 anos para nascer, né? E ela passa por uma transformação também, como as lagartas para borboletas, e entram na raiz das árvores, depois elas ficam lá dentro da árvore, na casca, e tanto que às vezes vira praga em algumas plantações, né? E aí só quando ela está pronta, depois de um longo tempo, que ela sai e depois também deixa uma casca e sai voando. E aí aqui também outro sinal que é as nuvens, o céu agora tem mais nuvens e chuva. E inclusive tem cientistas que estão vendo se tem alguma relação das chuvas com a presença da cigarra. Então, acho que é isso. Mas então é interessante, pesquisem sobre, quem tiver interesse sobre as cigarras, porque eu descobri umas coisas bem interessantes sobre elas. Obrigada. É tão gostoso de ouvir, né? É gostoso também, né, quando esse convite para olhar para fora, né, que nem ela está trazendo esses elementos, né, Silvana, e como é diferente, né? Então, quer dizer, você chegar num lugar tem um frescor de olhar também, né? Quer dizer, você está ali há 3 meses, né? Que você falou que você está em Pernambuco, o nosso olhar fica muito fresco, porque a gente está como a criança, vendo tudo ali pela primeira vez. Às vezes a gente tem mais dificuldade de fazer isso no lugar que a gente sempre vive e viveu, do que quando a gente tem essa oportunidade de mudar a alma de lugar, né? Porque daí a gente sente tudo, percebe tudo, participa de tudo que está percebendo com o corpo, né? Então, usando um pouquinho dessa fala, né, assim, de que essa percepção requer uma participação, né, ativa, especialmente nesse caminho de autoeducação. Então, como que também essa percepção vai nos levando para ambientes anímicos, né? Então, uma coisa que eu também queria compartilhar com vocês é que, assim, a sensação que eu tenho a cada ano, né, como é isso, parece que quando badala aquele sino da Páscoa, o ano começa e a correr. É aí que vai naquele fluxo que desce, né? O pessoal gosta de falar que aqui no Brasil tudo só começa depois do Carnaval, mas eu acho que, na verdade, existe algo, né, depois da Páscoa, depois desse momento, né, de equinócio, que nos leva. Quem quer contar mais de onde está? Oi, boa noite. Eu sou Ana, estou aqui na Bahia, em Camaçari.
e pertinho de Salvador. Eu também estou morando, assim, mais afastada de Salvador e já é tudo bem diferente, né? De estar longe do centro urbano. Mas o que eu, hoje mesmo de manhã, eu estava pensando e comecei a cantarolar, inventando uma música. Falei, não, gente, a gente tem que fazer uma música para esse lugar, porque cadê o frio? Tá um calor, e a gente fica assim, cadê a chuva? Aí a chuva cai e você diz, ai, que bom, e acaba. 3 minutos de chuva, e aí fica mais quente e mais abafado. E o sol muito quente, o céu muito branco, muitos dias assim, de dias nublados, na expectativa de chuva, e a temperatura ainda não cai, né? Então, assim, é um período bem difícil, porque a gente fica esperando essa chuva para dar um certo alívio, para a gente respirar, e não tem brisa. Eu moro muito perto do mar, e normalmente é uma ventania no meu quintal, né? Assim, as plantas, coitadas, ficam caídas, eu tenho que botar barreira, normalmente, mas nessa época para completamente, fica tudo assim bem abafado, né? Aqui é muito úmido, e caiu um pouco da chuva, né? As águas de março chegaram assim só para dizer que chegaram, mas foram embora rapidinho. E as plantas sentem muito, mas já está tudo bem mais verde, né? Que o verão daqui fica, a grama fica dourada, seca, que a gente pisa e dói o pé. E, e, e apesar de ter sido uma chuva assim de 3, 4 dias, já está tudo assim brotando de um jeito incrível, né? Então, no meu jardim, por exemplo, eu estava molhando muito todos os dias, as plantas tendo que ter esse trabalho de rega, né? Em algumas plantas. E eu estava molhando um pezinho de melancia lindo que nasceu sozinho no canteiro e não ia para lugar nenhum, né? Uma bolotinha. Eu falei, poxa, não vai, né? Caiu a chuva. No dia seguinte dobrou de tamanho e em uma semana virou de uma bolinha de tênis para uma bola quase de futebol já. Então, assim, a água da chuva é muito abençoada, é muito diferente, né? E é muito gratificante ver assim. Então, o milho ainda está um pouco mirradinho, porque a chuva já não está mais caindo, mas estamos na expectativa de ter um inverno talvez não tão chuvoso quanto ano passado, que aqui foi bastante água, assim, muita água durante meses, mas está bem abafado e vai mostrar que vai chegar essa chuva, estamos esperando. Muito bom, gente. Quem mais se anima? E, rapidinho, e tem esse aspecto do amarelar, né, que a gente traz muito do outono, mas aqui não amarela as folhas, elas esverdeiam. Mas o céu, sim, né? O céu fica bem amarelado, a gente tem um amarelado no céu. Muito bom. E só um pouquinho para complementar isso, foi muito interessante, né, que acordou bastante em mim da última reunião que nós tivemos, que realmente não dá para levar para a sala de aula, que nem eu chegando de São Paulo, fazer a mesma coisa que eu fazia lá, as mesmas histórias, as mesmas músicas, trazer as mesmas imagens, né? Então, é através dessa observação que você estava falando, criar uma música do lugar, criar uma imagem do lugar, isso ficou reverberando bastante em mim. Muito bom, Silvana. O Bira, quer falar, o Bira? Oi, Raquel. Bom, eu fiquei umas 3 semanas em casa e eu comecei a observar mais as minhas plantas, né? E aí eu escolhi usar umas guirlandas, comecei a juntar as folhas secas e comecei a fazer algumas artes. Uma coisa também que eu nunca tinha observado assim nas folhas, então comecei até a bordar uma folha também, que eu vi umas referências, comecei a fazer umas coisas assim do próprio jardim que eu tenho, assim. Então foi bem interessante, assim, observar, foi tipo um novo olhar que eu me deu, assim, uma coisa, assim. Foi bem interessante. Muito bacana. Onde que você está, Elvira? Oi? A Gabi perguntou onde que você está. Onde você mora? Qual cidade? Eu moro aqui em São Paulo, Osasco.
Muito bom. E te ouvindo, eu também lembrei algo que eu costumo fazer, né? Da gente ter algo, ter alguma planta, alguma folhagem, algum galho na sala, nessa época, né? De quaresma, que justamente antecede o outono, e acompanhar o processo do fenecer, né? Então, justamente você ter a folha verde, essa folha que vai secando, a flor que vai secando. Algumas flores elas secam de uma forma super bonita, né? E é uma forma de perceber essa mudança no tempo, né? Perceber o tempo e as suas transições. É bem especial mesmo. Ah, então eu vou compartilhar aqui a percepção de uma criança sobre isso. 4 anos, o ramo, né, aqui na casa, e fizemos lagartas e tal, e essas lagartas começaram a subir por esse ramo, mas ele não estava plantado, então também começou a fenecer. E aí, então, a percepção foi de que as lagartas estavam com muita fome e elas estavam comendo muito o ramo, por isso que o ramo estava fenecendo. E aí teve uma parte que ficou bem marrom, e aí teve um dia que ele acordou e falou assim, será que tem uma ponta de galho que vai até virar lagarta? Então, achei muito mágico, assim, como essa percepção, né, desses dois elementos, né, o animal e o vegetal, se nutrindo de vida um ao outro, a ponto de, em algum momento, ele pensar se um poderia, de alguma forma, né, ter doado a vida para o outro, assim, achei muito bonito, assim, esse presente que eu recebi na quaresma. Oi, gente. Vou compartilhar aqui um pouco daqui de Londrina, Paraná. Aqui chegou esse vento, mas ele é mais assim um vento mais fresco de manhã e no fim da tarde, assim à noite, né? Mas aqui é bem quente também, né? E aí ele dá aquela esquentada, mas esse vento da noite e da manhã ele está bem característico assim do momento mais fresquinho assim. Tenho observado coisa que eu não observei em outros anos, muita aranha, assim, teia de aranha, aranha entrando na casa, assim, né? E bastante borboleta. Tem uns pássaros que chegaram lá na escola que eu não tinha percebido antes, outros anos também. Umas maritacas, umas palmeiras lá. Mas algumas folhas secando. Aqui é uma época que tem muito seco, a terra fica bem rachadona, assim. Os milhinhos estão com muita... aguando eles vão, mas se não, fica lá, tá bem. Mas acho que é isso, para falar um pouco aqui do norte do Paraná. Interessante que eu ouvi também um relato recentemente, se eu não me engano, a cidade era Minas, e também essa época da quaresma de ter animais peçonhentos, né? Então, isso de ter muita aranha, então uma cidade que tem que fechar a porta, que senão a cobra entra em casa, e que aí tem uma coisa, assim, uma tradição de que não se faz nada importante na vida nessa época, né? Assim, tipo da Semana Santa, principalmente, não se casa na Semana Santa, você não muda de residência, então uma série de coisas assim que não se faz junto com esses animais mais peçonhentos. Eu achei super interessante isso ter uma relação com a quaresma, né? Vou falar um pouquinho mais da Bahia, então. Eu sou Adriana,
não participei do último encontro, não consegui, é a primeira vez que eu estou aqui. Vocês falando dos animais, né? Eu agora resgatei coisas aqui dos últimos dias. Parece um frenesi animal, assim, né? Eu moro aqui um pouquinho mais para cima de Ana, né? No litoral norte aqui. E parece que os animais eles estavam esperando essa primeira chuva, né? Então teve uma revoada de insetos alados, né? Assim, as formigas, né? As cortadeiras também, as formigas cortadeiras no jardim, detonando tudo, né? E o coachar das rãs também, né? Dos sapos, a gente começa a ouvir mais agora também muito, porque já chegou essa aguinha, né? Então já tem pocinhas d'água, né? Então, um lampejo de água que chegou, e aí os animais parece que ficam loucos, assim, né? E esses dias teve até uma caminhada de cupins, assim, né? Aqui dentro de casa, os cupins andando para tudo que é lado, né? Então, foi isso que eu observei, e também algumas flores, né? Agora, então, algumas orquídeas, né? Flores roxas, principalmente aqui no nosso jardim. Orquídeas e alecrins e manjericão roxo, me chamou a atenção, eu até fiz foto esses dias, né? E foi um dia do roxo. Acho que isso. Ah, que legal, Adriana. Eu não tinha te reconhecido, mas é do pessoal da região sempre quente do nosso Brasil. De Aracaju, lá da formação de Aracaju. Formação de Aracaju, sim. Sim. Ó, minha coroa fica ali em cima da minha estante. Mas você falou isso da flor roxa e assim as quaresmeiras, né? Aqui em São Paulo a gente tem as quaresmeiras muito forte. Elas até estão, pelo menos aqui na minha região, eu percebi que elas começaram até antes, né, da quaresma. Mas também é interessante ver esse movimento das florações, né? Como acontecem. Muito gostoso, gente. Ô, Lu, você não quer já embalar com o nosso amigo Rafael? Eu posso embalar, eu até escrevi agora para você no WhatsApp, se a gente não aproveitava esse roxo dessa quaresma para a gente fazer essa linha, né, da Páscoa, mas eu vou aproveitar que você me passou essa bola e vou pegar, então, para a gente falar um pouquinho, né, então, esse mesmo momento, né, de equinócio, então, que a gente está vivendo agora, né, que é de sair de um movimento maior, então a gente sai desse movimento, né, onde o dia é maior do que a noite, onde nós estamos mais para o social, onde o reino vegetal, né, está mais para fora, expirando com gás carbônico e com tudo mais, para a gente poder, então, e caminhando em direção ao inverno, né? Eu estou frisando bastante isso, porque agora a gente vai entrar nessa imaginação do inverno, e o grupo de estudos presencial já fez o estudo, né, do outono, relacionando justamente o outono com esse arcanjo mestre, quem sabe o nome dele, quer falar? Sim, descompromissadamente. Ele que tá aí, gente, na abóboda celeste dessa época, ele é o cara. Vai, Adriana, é Micael mesmo. Então, né, o Micael, assim, ele vem, né, trazendo com esse elemento, né, primordial do outono, que é, então, o ferro, e é esse ferro que vai, então, né, trazer, né, de volta para o regaço da terra tudo aquilo que estava lá fora. Inclusive, a gente pensando, né, que existe o ferro do centro da terra, né? Olha, tô dando um spoiler, gente, que o pessoal que estudou suou para chegar lá nesses ferros, e vocês estão aqui recebendo de bandeja eles, hein? Então, assim, esse ferro, ele está lá no centro da Terra, né? Esse ferro magnético, esse ferro que está lá dentro. Tem esse ferro que é o ferro sidérium, que é um ferro cósmico,
que é esse ferro que vem nessa chuva de meteoros de ferro, que acontece próximo dos 2 equinócios. Vejam só como esses 2 momentos do ano são muito pares, né? Como Micael e Rafael são muito amigos, porque essa chuva de meteoros, ela acontece também no equinócio da primavera, né? E a gente tem, como a gente sabe, né, o próprio ferro que a gente tem dentro do sangue, que é o portador do eu, né? Que é onde ali o eu vai montar para a gente poder atuar, ter ânimo, ter vida, ter disposição, né? Então, quando é passado esse momento, então, invernal, que toda a Terra, e a gente vai começar a entrar nessa linda, né, imaginação de Maria, como Steiner chama, né, essa imaginação de inverno. Então, toda a Terra vai estar mais arredondada, todo o aspecto da Terra é mais redondo, porque tudo que existe, né, dentro dessa atmosfera está, de alguma maneira, atuando lá dentro do regaço da Terra. Então, se a gente pensar no inverno, né, o que a gente come mais no inverno? A gente come mais raízes, né? Então, todos esses processos salinizantes que são vinculados aos sais, eles vão acontecer no inverno, porque depois do verão, quando o Micael falou, gente, pode voltar, que carnaval é esse, que festa é esse, vão todo mundo voltar para dentro da terra. Todos esses elementos que então estavam ali, né, e nós também com esse convite, né, de sermos permeados conscientemente por tudo aquilo que está na atmosfera, né? Então, todos esses elementos que vão ser depositados, e aí a gente pode recorrer muito a essa fenomenologia, né? Então, quer dizer, são essas folhas que vão cair e que vão formar uma crosta sobre a terra, são tudo. Aí a gente vai ter que descobrir, né, como pesquisadores, como é que acontece essa formação dessa crosta terrestre, né? Como que acontece essa penetração, então, dessas substâncias aqui nos diferentes lugares que a gente está, né? E aí, por isso, essa observação inicial, essa colheita e essa partilha é tão importante, porque ali vão ter essas formações de cinzas. Todas essas formações que vão formar uma crosta, né, um pouquinho mais enrijecida ali em cima da terra, no momento que vai chegando, então, o equinócio da primavera, e aí se a gente também for olhar para esse grande ser, né, que é Rafael, então esse maestro da primavera, né, eu sempre imagino assim como que uma dança, né, celeste, onde todo o reino vegetal é convidado então a brotar, a sair, a quebrar as casquinhas e nascer, né? Tanto que essa imagem até da borboleta, né, ela é uma imagem bastante primaveril, né? Porque a própria Páscoa acontece no hemisfério norte, no equinócio da primavera, né? Então a gente tem todos esses coelhinhos saindo da toca, todas as borboletas, né, que vão sair e que vão, como o próprio reino, né, vegetal, começando a se erguer, né, começando a botar aquilo tudo dentro desse reino astral, né? Então a planta, ela quando floresce, é como se ela beijasse o reino astral, é como se ela tocasse, como se ela penetrasse nesse reino astral. E a primavera tem esse milagre, né? Então, nesse momento primaveril, Rafael, ele vai convidar todas aquelas substâncias, né, a então novamente se exalarem para fora da terra, né? E aí, tanto a gente vai observar isso pelos processos de germinação, pelos processos de folha, de caule, de crescimento, como a gente também vai a partir dessa leitura da apostila, começar a buscar uma compreensão desses elementos alquímicos, né? E que na primavera o Steiner vai contar muito para a gente desse cálcio, né, que está lá dentro da terra. O cálcio, né, no nosso corpo está nos nossos ossos, está nos nossos dentes. Na natureza ele está lá no reino mineral,
né? Então, essa substância que é a mais dura, né, que existe dentro lá dos elementos químicos, né? E aí a gente pode até chamar físico-espirituais dentro dessa leitura antroposófica. E esse cálcio, que no inverno, de alguma maneira, né, ele era preenchido e permeado por esses processos salinizantes, nesse momento em que a Terra começa a expirar, esse cálcio, ele fica vazio, né? E aí é nesse momento, então, que vem esses seres, né, arimânicos querendo ocupar esse espaço interno do cálcio. E aí eu queria deixar esse convite, né, como a gente já estuda um pouco esse texto há muito, muito, muito tempo, que vocês leiam bastante essas passagens, mesmo quem não estudou o Rafael, né, junto, a gente está fazendo a retrospectiva, vai vir só um cheirinho, mas para que a gente possa entender e traduzir de uma maneira bastante fenomenológica o que ele está querendo nos contar a respeito desse elemento do cálcio. Porque é essa fenomenologia que vai nos permitir alcançar esse pensar imaginativo. Né? Então, vamos dizer que a gente vai ter que dar uma aula dessas no Oriente, ninguém sabe nada do que é arcanjo, não tem nem ideia do que é arcanjo. Então, como que nós poderíamos, né, produzir e acessar essas imagens grandiosas a partir dessa própria natureza que se apresenta, a partir desse própria natureza que conta para o homem dessa origem espiritual? Né? Então, eu estou falando tal qual está na apostila, né? Esses elementos, esses fenômenos, e deixo esse convite, assim, né? Eu acho que o nosso intuito agora, entrando no inverno, também é esse, né? Quer dizer, vamos perceber o que está acontecendo, mas vamos perceber com aquele olho de mãe, ou de cientista, né? Que percebe até que uma coisa se mexeu e ninguém viu, mas ela viu. Né? Então, assim, eu queria deixar esse convite assim, para o estudo. E aí, para a gente finalizar, então, tudo que estava lá embaixo vai subir, vai ser convidado com o crescimento do reino vegetal a sair do regaço da terra e vai se formar lá em cima esses vapores, né? Essa luz que volta a começar a ficar um pouquinho mais perto, porque daí, ao contrário do equinócio de outono, nós estamos, então, chegando nessa balança em que o movimento é estender o dia e diminuir a noite, que é isso que começa a acontecer com o equinócio da primavera, né? E aí a gente também vai ter essa celebração, né, de Micael, e também vamos ter aí todas essas manifestações e celebrações, né, brasileiras, que são Cosme e Damião. Geralmente as festas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos também são nessa época, né, de setembro, de outubro. Então, eu acho que a gente olhando também para essas manifestações, a gente também vai acessando essa natureza, né, desse arcanjo, né, que é o arcanjo Rafael, né. A gente falou um pouquinho, né, no estudo dessas manifestações, a gente falou um pouquinho, né, dessa balança, né, então desse Micael, né, que traz então esse gesto, né, bastante de equinócio, né, de balança, né, e sempre a gente lembrando, né, que um arcanjo atua junto com o outro. Então aqui nós estamos vivendo o equinócio do outono agora, e lá é equinócio da primavera. Depois nós vamos viver o equinócio da primavera e eles vão viver o equinócio do outono. Por isso que tem aquela fala também de vó, né? Olha, planta bem o seu inverno, que é para você colher bem o seu verão. Planta bem o seu outono, que é para você colher bem a sua primavera, né? Então, são sempre esses momentos espelhados do ano, né? E aí a gente vai sair, então, desse espelhamento, né, de Micael e Rafael, para ir entrando, então, nessa natureza invernal, né? Nessa natureza de solstício, né? Que é de solstício de inverno, onde, então, a nossa noite vai começar a ficar mais comprida que o dia. Eu vou parar um pouco de falar, porque como é um estudo, eu acho que a retrospectiva também, se alguém... Ai, olha, Lu, você não falou disso, a gente estudou isso, quando você estava falando me lembrei de tal coisa, vamos puxando
esses fiozinhos aí para a gente formar essa trança juntos. Muito bom, gente. Quem esteve no estudo do ano passado, se quiser complementar alguma coisa, é um tema que é sempre complexo e por isso que a gente lida com ele dessa forma cíclica, né? Então, assim, a ideia é a gente terminar a apostila e aí a gente lê a apostila de novo. Aí a gente termina a apostila e vê de novo. Porque é um tema que cada vez que a gente se relaciona de outra forma. Então, qualquer fala, alguma sensação que ficou forte para vocês, isso já ajuda a gente construindo caminhos, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre essas imagens que a Luciana trouxe como sendo primaveris, né? Da lagarta, da borboleta, e que a gente usa muito aqui, né? No nosso hemisfério sul, acaba utilizando essas imagens, né? que, como que a gente vê isso, assim? Como que isso se daria de outra forma? Buscando outras imagens ou trabalhando com essas mesmas imagens? Adriana, eu convivo bastante com essas perguntas também, né? E, ao mesmo tempo, eu me sinto sempre admirada diante do trabalho de outra educadora, né? É com admiração que eu olho para o trabalho da minha vizinha, né? Quando a gente estuda mais profundamente a Páscoa, né? Tem uma palestra que a Glaucia até já citou aqui, que o Steiner fala da Páscoa como uma festa outonal. Inclusive, nos antigos centros de iniciação, as pessoas eram iniciadas sempre no outono. Tinha uma relação muito forte no processo iniciático com esse momento anual, né? Onde a gente vai entrar num momento de noite mais longa do que o dia, né? Eu acho que essa busca, né, por imagens que sejam verdadeiras para o educador é da vida toda, né? Às vezes a gente de presente pega uma inspiração, transforma aquilo numa roda rítmica que a gente nem estava assim esperando, empenhado, e às vezes a gente convive com essa pergunta há um tempo, né? Puxa, eu não queria fazer a borboleta, ou eu não queria, eu sempre estou trazendo essa imagem, como que eu posso trazer outra coisa? E aí a gente vai buscando, né, com o nosso suor mesmo, fazer, né? Já há algum tempo tive essa experiência no jardim, também outras jardineiras compartilham, né, dessa experiência, que é essa experiência do trabalho com a mandioca. Então, a mandioca, né, eu tenho essa leitura, por exemplo, né, a mandioca, ela está lá no escuro da terra, ela está lá dentro, ela é um tubérculo, ela é uma raiz profunda. Para você colher mandioca, você precisa ir junto com as pessoas, não é uma coisa que você vai sozinho colher uma mandioca, é duro, é difícil puxar, é difícil balançar, aí tem 1000 métodos, né, de colher. Mas quando ela sai da terra, ela sai toda cheia de terra, inclusive. Às vezes a gente recebe aqui em São Paulo, né, uma cesta orgânica, uma coisa assim, até a mandioca vem toda com a terra dela mesmo, né? E aquelas barbinhas dela, que ela estava agarrada lá dentro da terra, né? E aí a criança pega aquela terra, né, que é uma mandioca, e descasca. E lida com aquilo que está lá dentro, né? Que tem os mitos da mani, de tudo da mandioca, né? Nossa, que mandioca branquinha, gente, olha como ela é lisa, aquela coisa era áspera, escorregadia, você tira a pele de fora, como ela é lisinha, como ela é tão, né? E aí você vai ralar a mandioca, vai espremer a mandioca, vai transformar a mandioca em farinha. Tudo isso demora muitos dias. É um trabalho diário lidando com aquilo. Aí aquela farinha amarelinha, crocante, que passou pelo fogo, que todo mundo ralou. E aí você vai chegar lá em Pentecostes, né? Depois de juntar muita goma, porque a tapioca é o suprassumo da mandioca, né? Aí você pega aquela goma e faz uma hóstia gigante, né? Você faz uma tapioca, né?
para comer junto, né? E essa própria imagem da tapioca, eu nunca esqueço de um amigo meu estrangeiro que, quando viu pela primeira vez a tapioca, ele queria que eu dissesse o que eu tinha posto para grudar. Não, como assim ela grudou sem pôr nada? Você pôs manteiga? Não, isso é goma de mandioca. Ela se une pelo calor. É o calor que vai fazendo todos aqueles grãozinhos, que é um pozinho separado, se unir, né? Então, é muito lindo, assim. Essa é uma imagem, né, por exemplo. Ela é uma imagem que pode ser carregada como um trabalho, né? Por toda a comunidade, né? Fazer a farinhada, né? Mas, para além dessa imagem, existem muitas experiências, né, e vivências, né? Por exemplo, eu usei poucas vezes a imagem da lagarta e da borboleta, mas eu sempre tive mensagens de alunos que tiveram experiências com borboleta na época da Páscoa. Então, quer dizer, se isso tivesse bem vivo dentro do meu coração, claro que isso iria ser verdadeiro, porque também tem esse processo. Olha, quando eu estudava no seminário lá 20 anos atrás, tinha lá na Steiner sempre as crisálidas. Também existe um movimento de formação de crisálida, de borboleta, talvez por ser o equinócio não é tão forte como na época primaveril, né? Mas eu acho que existe sim. E aí não vou falar muito para não falar bobagem, de que quem já estudou mais essa imagem, né? Quem sabe mais da borboleta, quem conhece mais, né? Porque tem a borboleta de asa azul grande, tem a borboletinhas brancas, milhares delas que vão, né, por aí. Tem tanto tipo de borboleta, né, que aí eu acho que eu deixo para quem convive com essa imagem e sente um amor mesmo por essa imagem, né, para poder torná-la viva numa roda rítmica ou num cantinho de época, ou tudo um processo de criação, né, do educador, né. Agora, nessa época... Aí você vai falar, Gabriela? Não, pode falar. É que eu li um comentário no chat que estava falando como na fazenda estava colhendo a mandioca e ao mesmo tempo que tinha muita lagarta, né? E então eu acho que tem essa consonância que acontece no hemisfério norte, né? Do que está dentro de mim está fora na atmosfera. E aqui no hemisfério sul, como existe essa complementariedade dessa dança entre o dentro e o fora, né, acontecendo dessa Páscoa e ao mesmo tempo desse ao redor, assim. E aí o que eu ia falar era um depoimento uma vez de uma pessoa que o filho dela pesquisava justo nos Estados Unidos, dentro de um borboletário, então estudava sobre as borboletas, a vida das borboletas, né? E aí ela contando que, então, entre outras coisas, ele abria a crisálida em determinado momento do ciclo para entender o que acontecia lá dentro. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sempre quis saber, né? Né? Assim, o que acontece lá dentro? Então, só para compartilhar, assim, e eu achei muito interessante porque ela fez um relato seguinte, de que, então, quando aquela crisálida ela se faz e que ele cortava, né, a crisálida, dentro dela existia um plasma. Então, assim, se desfazia completamente, né? E dentro do olhar agora, não do que está acontecendo na atmosfera, mas do que está acontecendo no percurso crístico, né? Também dessa trajetória de se né, era lagarta, que vira plasma e que vira borboleta, né? Então, essa metamorfose absoluta da configuração da substância, né? Então, só para trazer isso também, porque eu acho que complementando, né, o que a Lu trouxe, mas trazendo isso porque eu achei realmente assim, escutar isso, eu falei, nossa, me conta, como que é lá dentro, né? O que acontece, assim, é uma curiosidade mesmo, né? Mas desculpa, porque alguém ia falar também. Não, eu só ia contar, assim, que a gente chegou agora nessa época, né? E eu nunca tive muita experiência com Páscoa, a não ser o mercado.
E aí começou assim, não, mas você não vai fazer as lagartinhas, né, com as suas crianças? Eu falei, cara, eu nunca nem vi borboleta nascer. Eu não quero fazer isso daí. Não, porque o coelhinho, eu falei, mas desde quando o coelhinho fica levando ovo de chocolate para as pessoas? Daí eu li as histórias e falei, meu, que horror. Aí, no ano passado, eu vi uma coisa assim que eu não conhecia, né? Assim, porque eu moro em apartamento aqui em São Paulo, então tem coisas que eu nunca vi. E aí, o meu pai, ele comprou uma casa lá num condomínio no município de Cesareolange, que é aqui perto, né? Perto de Tatuí. E aí teve um problema muito sério. Começou a aparecer muito escorpião, mas muito mesmo. E aí, para você lidar com escorpião, você tem que trazer galinha d'Angola, né? E a galinha d'Angola tem uma qualidade, assim, você não cria ela no galinheiro, você deixa ela solta. E ela fica o dia inteiro correndo, fica o dia inteiro correndo e comendo escorpião, e correndo e comendo escorpião. Aí, quando elas vão botar ovo, como não tem galinheiro, elas vão para o meio do mato e deixam o ovo lá largado, né? Enfiam o ovo dentro dos arbustos. E aí, se você quer criar a galinha, você tem que ficar indo todo dia pegar ovinho dentro do arbusto. Ou se você quer comer o ovo também. E aí eu trouxe isso para as crianças, né, esse ano. E aí eu já deixei com os pais, porque a Luciana tinha comentado, né, que ela fazia o ovinho e depois lá no dia 13 de maio vai nascer um passarinho. Então eu já deixei escondido com os pais, né, e os pintinhos. E contei, escrevi para elas uma história que era sobre a galinha d'Angola, né? Esse bicho que vem, come todos esses escorpiões, depois vai embora e que deixa os seus ovos. Então, para mim foi bem difícil, assim, eu nunca vi mesmo, assim, casulo, isso porque dentro de apartamento não aparece, né? E aí o coelhinho da Páscoa ainda estava muito associado a essa coisa comercial, então eu acabei pegando essa imagem e que para mim de alguma forma ela já traz também uma coisa do movimento do outono, né? Porque esse bicho que fica lá correndo, correndo, correndo o dia inteiro no terreiro e te protege, inclusive, né? Então, para mim foi uma imagem assim que eu gostei muito e eu trouxe para a sala. Nossa, é uma coisa que me veio enquanto você estava falando disso tão lindo, é quando a gente vê também uma saída de santo, né, no candomblé, e muitas vezes é uma galinha d'Angola, né, assim, todo pintadinho de branco, né? Então, assim, a galinha d'Angola e esse símbolo da iniciação também, né? E trazer isso na Páscoa, né? Esse renascimento, é um renascimento, né? Muito forte, muito grande. Então, quando você estava falando, me veio isso também, essa imagem. E uma coisa para dar de presente aí para você que trouxe a galinha d'Angola, Marília, é que assim, né, nessa ciranda dos arcanjos, que alguém também escreveu lá no chat, que bonito isso, né? Como que a gente percebe como é lindo, né? Essa expiração e essa inspiração da terra. Nessa dança, né, desses arcanjos, é como se cada um pudesse passar um bastão para o outro, né? E o que Micael, né, ele tem a oferecer ao ser humano, né, dentro dessa dança e dessa vivência do ciclo anual, e aí a gente está falando desse Micael outonal, né, que para, vamos dizer assim, para quem vive o outono, né, de maneira muito satisfatória, né, e profunda, você é como se pudesse, né, receber essa força de movimento, né? Então é essa força de movimento. E aí a galinha d'Angola é puro movimento, né? Porque além de esteticamente, né, ela ser muito bonita, tem todas essas representações na cultura afro-brasileira e tudo mais, ela tem essa coisa de que ela anda no terreiro inteiro, não tem um lugar que elas não passam, né? Então, assim, que imagem, né, tão completa de Micael, por exemplo, né, que é essa galinha que vai andando no terreiro inteiro e pegando todo tipo de escorpião, bicho peçonhento, tudo quanto é coisa, né? É muito especial mesmo. Então, obrigada pela partilha. Aliás, gente, seria muito Linda, bom. né? E a gente foi junto, Gá. Não, pode falar, eu ia falar muito lindo, né? Que ela vai
assim, um Micaelzinho, né, nos escorpiões, né, assim, limpando esse terreiro todo, imagina, e em troca, ainda deixando ovinhos escondidos de presente, né, assim, muito linda essa imagem, foi muito linda. Não, muito bom e é muito emocionante, né? Ouvir a vivência de cada um, ver como cada um se relaciona e compartilhar isso. Como o nosso grupo agora ele está indo para esse, tá? Não, ele já é um caminho da linha de pesquisa. Seria muito bom a gente começar a se engajar com produção de material. E isso é uma coisa que a gente não quer assim só eu, a Luciana, a Gabriela fazer, né? Pelo contrário, a gente quer cada vez mais ter pessoas junto para isso, né? Então, essa história que a Marília contou aqui agora já é um relato lindo, né? Para a gente, se cada um compartilhar como que vivenciou a Quaresma desse ano, né? Quaresma e Páscoa desse ano, a gente já tem um acervo maravilhoso. E é isso que falta para nós, né? A gente ainda acaba importando muitas coisas, porque às vezes a gente não tateia, né, o que está ao nosso redor. Acho que tem muita gente na condição da Marília que está num apartamento, numa cidade, fica mais difícil esse contato com a natureza, nem sempre tem a sorte aí de alguém comprar um sítio e ver a galinha. Então, se a gente começa a produzir um material, pode ser muito bom. Então, fica esse convite para quem se sentir à vontade de começar a escrever, aí pode procurar uma de nós também, eu, a Gabi ou a Lu, para a gente organizar, porque a ideia é a gente cada vez mais caminhar mesmo para uma produção assim de textos, e a gente quer que ele tenha muitas mãos, né? Então, só deixar esse convite também. Queria compartilhar uma experiência que eu tive aqui no meu jardim com as lagartas. Foi assim, também tem um pé de maracujá cheio de lagartas, só que começou a diminuir um pouco as lagartas, e aí eu comecei a observar assim, elas comem lá quase todo o meu pé também de maracujá, só que eu fiquei, nossa, mas eu não sei para onde elas vão. Para onde essas lagartas vão? Aí eu tive uma bela ideia de fazer um mini borboletário. Peguei várias lagartas lá, coloquei numa caixinha e comecei a alimentar. E aí, nossa, era muita coisa. Eu tive que devorar o pé e jogar lá no pequeno pote que eu fiz. E aí elas começaram no processo, assim, muito... Comia, parava, descansava. E aí começaram... Eu coloquei vários galhos também de árvore e elas começaram a empulpar, parece que é o termo técnico, né? Empulpar. E elas começaram a virar o casulo, assim. Então, e aí assim, foi a primeira vez que eu vi casulo das minhas lagartas que tinha no... Minha não, das lagartas que tinha nesse pé de maracujá. E aí foi bem interessante, porque eu não via, assim, não via o desfecho, né? Não via, porque eu via que elas comiam tudo, via o pequenininho, grande, mas eu não via os casulos delas, assim. Então foi bem interessante fazer esse experimento assim também. Muito bom, gente. E a gente, né, vai então seguindo agora esse fluxo do nosso ano. Então a gente tem essa chegada aí do outono com o equinócio. A gente compartilhou essas vivências de Quaresma, de Semana Santa. E a gente agora está vivenciando uma outra fase, né? Então, até para relacionar um pouquinho com esse momento, né, para trazer um clima para vocês, esse momento também das festas, né, das festas populares, eu até compartilhei no grupo uma congada de Aleluia, que é desse historiador, Luiz Antônio Simas, que é muito especial, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente também trazer um pouquinho do que é essa virada, né? O que são esses 40 dias antes, que é a Quaresma, e aí agora a gente entra nesses 40 dias depois. Então a gente está agora nesse período de ascensão, até chegar ao Pentecostes. E ele fica, né? Se o Pentecostes já é complexo de entender, a ascensão, então, fica super solta, né? E é da gente lembrar, então, qual era essa atmosfera
da Quaresma, né, que a gente trouxe, da Semana Santa, a gente até compartilhou um pouco isso, né, o quanto no Brasil, isso não nas escolas, mas o Brasil mesmo, o quanto tem uma coisa forte de materializar, né, as procissões, de ter o martírio, e ter a paixão, e ter a malhação do Judas, o quanto é um lugar, assim, intenso, né, a vivência da Semana Santa. E aí, o que é essa virada que ela acontece, curiosamente, justamente no sábado de Aleluia, né? A gente fica com o domingo da ressurreição, mas o sábado de Aleluia, ele já traz essa virada. Então, eu vou cantar aqui para vocês, assim, enfim, ensaio geral já aberto. No cruzeiro das almas, vovó reza noite e dia, com Cristo no escapulário e o rosário de Maria. Jesus era pequenino quando ouviu o tambor bater, pedindo às santas almas para vir lhe socorrer. Foram as almas quem lhe ajudou, foram as almas quem lhe ajudou. Meu divino Espírito Santo, louva a Deus nosso Senhor. Ele tinha 12 anos quando viu Jerusalém, fugiu de lá pro Congo pra tocar tambor também. Tambor, ai tambor, vai buscar quem mora longe pra louvar nosso Senhor. Jesus estava na escola, São José estava na lida, Santana bordava o manto da Senhora Aparecida. Ele foi crucificado num cruzeiro de Imbuia, morreu numa sexta-feira, levantou na aleluia. Oi, levanta, aleluia, oi, levanta, aleluia. Oi, levanta, aleluia, oi, levanta, aleluia. Então, bom, é isso. E é uma congada, né? Então, as congadas também, elas estão dentro dessas manifestações que começam a voltar, né? Assim, que fazem essa louvação para esse momento, assim como os terreiros, né? Eles também recomeçam aí as suas atividades com os tambores. A gente tem dentro da tradição do Bumba Meu Boi o momento que, né, no Maranhão, eles voltam a ensaiar com o boi. Então, até o grupo Cupuaçu, aqui de São Paulo, eles realmente chamam da ressurreição do boi, né? Então, é quando começa esse movimento da cultura popular, né? Dessas manifestações. E aí também dentro as caixeiras, né, do Divino, que carregam essa festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. Então também a primeira salva que acontece é justamente na sábado de Aleluia, né? Então também vou trazer uma cantiga aqui para vocês, para a gente, já que a gente não pode cantar junto, pelo menos a gente escuta uma música junto. Então é assim. Eu pensei 40 dias que essa Páscoa seja santa e que essa Páscoa seja santa para cantar aleluia pro
Então, de novo, Glau, para a gente fazer o último verso daqui. Aí você faz, aí todo mundo repete só o último verso. Mesmo que no mudo. Vai, vamos fazer essa vivência. então vai, só esse último verso Vai. vocês repetem, hein, gente? Os anjos estão no céu, contemplando o sol e a lua, e contemplando o sol e a lua. Nós também aqui na terra festejamos aleluia, e festejamos aleluia. É o que dá para fazer, né, gente? Ai, mas já traz, né? É uma pena a gente não estar junto, mas espero que esse calor assim chegue em vocês. Que isso já conta, né? Já conta, então, o que é sair da Sexta-feira Santa e passar, então, por esse sábado de Aleluia, chegar no domingo da Ressurreição e o que é esse período agora que a Ascensão carrega. E se alguém quiser falar alguma coisa, apesar de a gente não estar pertinho, suando junto, mas se teve alguma impressão em relação às cantigas, alguma coisa para compartilhar? Quando eu era criança, eu lembro mais desse sábado de aleluia, que as crianças juntavam, faziam boneco e penduravam, né? Agora eu não vejo mais. Uhum. Tem criança falando sobre isso também. É engraçado que meu pai, ele tem, né? Meu pai tem 84 anos. E aí ele vendo o movimento, assim, daqui de casa, tocando tal, ele falava, nossa, mas eu malhei tanto Judas na minha vida, que era uma coisa, falava, em cada poste tinha um boneco para o pessoal vivenciar isso, aqui em São Paulo, né? Mas em relação à atmosfera das cantigas, alguém gostaria de compartilhar alguma sensação, até para a gente já falar um pouquinho do que é a ascensão? Alguém falou aqui a marcha para a renascença. Então, justamente, o que é esse lugar, né, da ressurreição, então, desse ser solar que compartilha, então, dessa atmosfera, né? Esse ser solar que ele, então, pelo sangue de Jesus, ele chega no centro da Terra e ele compartilha, então, dessa luz, né, da sua força para todos nós. Então, esse processo, de alguma forma, ele acontece a cada Páscoa, né? Então, nesse período da ascensão é justamente um período de muita luminosidade, né? Apesar da gente, que é isso que até a gente comentou, por mais que a gente está entrando para o outono, que as noites começam a ficar mais longas que o dia, existe uma luz diferente no céu. E a gente pode fazer relações também, né? Então, esse lugar também, como que a gente pode puxar esse fio com as crianças, né? Então, normalmente a gente se dedica bastante para a Quaresma, para a Páscoa, mas e depois, como a gente sustenta esse lugar, né?
como a gente faz esse caminho até chegar em Pentecostes. Então, eu também já passei por essa imagem da concha, que acho que alguém comentou aqui no chat. Também há um tempo eu já vivencio essa imagem da mandioca também, que é algo que dá para vir desde antes da Páscoa, né? Então, na Quaresma, e tem essa revelação na Páscoa, e começa essa produção aí da farinha. Mas a gente pode pensar outros caminhos mesmo, né? Outras imagens que se relaciona com esse período de luz, de clareza, do novo. Então, não sei se tem muito, se vai muito nesse sentido, Glaucio, que você está tentando propor para a gente trazer, mas o que vem quando eu falo da ascensão, né, o que vem sempre para mim assim, é que a gente fala dessa forma, né, do encontro com o Cristo etérico, mas aí desde o ano passado que eu me aprofundei um pouquinho mais sobre essa passagem, que aí vai falar de como ele foi elevado para o âmbito das nuvens. E então eu tenho ficado um pouco nessa observação mesmo, né, do que é esse âmbito das nuvens, como é isso, né, tentando compreender um pouco. Eu ouvi um pouco do João Torunski falar há um tempo sobre essa questão do encontro, né, do encontro tanto dos elementos quanto aí também dos reinos. Então, como a nuvem é formada a partir da água, né? Só que da água líquida, mais elevada já a um âmbito aéreo. Então, um encontro de dois elementos e como a chuva, ela vem como uma bênção para a terra, ela desce do céu como uma bênção para a terra. E aí, até relacionando ao Cristo, né? Nesse momento, é mais ou menos isso, assim, para mim, também essa vivência, essa busca, na verdade, por essa vivência do Cristo etérico, como a gente se relaciona com isso, como me relacionar com isso, mas como um objeto de observação mesmo, assim, compartilhando com vocês coisas ainda muito soltas, talvez, mas é nisso que eu tenho me debruçado, assim, desde 2020 para cá, quando me deparei com essa passagem na Bíblia, que quando Paulo e Lucas vão falar da ascensão, né? Que aí eles trazem essa questão do âmbito das nuvens e o olhar que se eleva, né, aos céus. É isso. Muito rico, Mânia, agradeço muito. E realmente, se a gente for buscar imagens, obras de arte, principalmente pinturas, né, sobre a ascensão, esse lugar das nuvens ele aparece muito. E talvez pode ser uma pesquisa aí que a gente possa fazer para o nosso próximo encontro, no mês que vem, de buscar obras de arte relacionadas com a ascensão, né, assim, de pinturas que já existam ou até o que vocês relacionam com a ascensão, né? E aí sim, pode ser um fenômeno da natureza, pode ser muitas coisas que vocês percebam isso. Mas eu lembrei de você, Lu, você não fazia uma coisa com as nuvens na sala? É que olha só como que eles são tão parceiros, né? Eu faço isso na primavera. Porque na primavera eu já fiz muito isso. Teve um ano que eu ganhei de uma aluna minha um saco de paina, gente. Mas era tanta paina, tanta paina, tanta paina. E eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, né? Claro, um presente que ela... E a mãe dela falou para mim, olha, ela toda hora quer ficar pegando paina, quer catar paina. Espera aí, gente, só um minutinho. Então, peraí, vou ter que parar um pouquinho aqui, peraí.
Lu, não sei se está falando com a gente, mas a gente não escuta. Não, é porque eu ouvi um barulho aqui e caiu a fechadura da porta do banheiro das crianças. Aí eu queria saber, estava falando com eles, tá tudo bem aí? Querem uma ajudinha? As crianças já têm 15 anos, tá, gente? 17, é todo mundo meio autônomo no banho, mas né, sei lá, barulhão desse. Mas, então eu fiz essas nuvens, né, muito inspirada pela própria imaginação da primavera, quando ele vai falando dessas substâncias que vão subindo, né, atraídas por essa luz solar, então vão formar lá no céu essas nuvens, né? Ele fala até, ele usa esse termo nuvens, né? E aí eu estava fazendo na época o cantinho de época da Naná e acabei colocando ali as nuvens e tudo mais. Mas não foi na época da ascensão, foi no espelho do outro lado. Mas faz todo sentido, né, também. Se a imaginação de primavera é uma imaginação pascual, então, né? Cada vez mais a gente observa essa complementaridade mesmo, né? Então é muito, muito bacana. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa em relação à ascensão? Eu queria falar uma coisa em relação à nuvem. Tá no tema. Que ela... Quem que falou das nuvens? Eu perdi o nome, na verdade. A pessoa que acabou de compartilhar sobre as nuvens. A Manuela. Manuela, isso. Que ela falou assim, em determinado momento, diferentes substâncias, né? Remetendo ao aéreo e ao aquoso. E aí, escutando, né? Também cientistas que pesquisam sobre a precipitação, sobre a formação de nuvens e tudo mais, trazer essa contribuição de que as nuvens e a precipitação ela só acontece porque também existe a dimensão da matéria física, né? Essa poeirinha que consegue ao redor dela aglutinar para conseguir chover. Então, só para trazer isso, então tem aéreo, tem esse aquoso e tem esse físico também, que está ali com essa característica física, né? E daí tem essa transmutação da chuva, mas tem tudo isso reunido ali, né? Só me deu vontade de falar isso, não sei, assim, talvez. Eu acho que pegando esse gancho do que a Mani e a Gabriela trouxeram aqui para a gente no Nordeste, essa ascensão da água, né, evaporando e se transformando em chuva, né? Então, o próprio ciclo da água, né, como algo que poderia ser uma imagem, né, assim, porque a gente tem muita chuva, né, aqui nessa época. Então, a água que evapora se transforma em nuvem, né? Ela ascende, né, ao céu e depois cai como uma bênção, né, assim, para nós. Eu ia fazer essa brincadeira, que vocês são os mais abençoados, né? Porque aqui no Sudeste, em São Paulo, começa um movimento contrário, né? Justamente para as chuvas. Então, a terra começa a secar. E aí, justamente, começa a chover, né? Então, é muito interessante mesmo. No ensino fundamental, no segundo ano, um dos conteúdos do ano que é levado para as crianças é essa questão do ciclo da água. Mas a gente não apresenta assim, o ciclo da água cientificamente, né, como na escola tradicional. Então, a gente apresenta a gotinha d'água e esse elemento da natureza, e muitos professores optam por trazer essa época justamente nesse período de Páscoa, fazendo essa relação. Então, a gotinha d'água, ela viaja, né? Desde a nuvem, ela se joga na terra, ela cai no subsolo, ela passeia pelos lençóis freáticos, ela encontra os índios, ela faz de tudo, encontra as pessoas, rios, cachoeiras, até voltar novamente, né? Então, ela
vira neve, ela passa por todo o ciclo e viaja o mundo todo e se renova. É uma imagem muito linda para essa época também. Eu acho que quando ela vem nessa época, ela é potencializada, né? Porque ela é uma imagem que vai contar desse ciclo encarnatório, né? Desse ciclo humano. E quando ela vem nessa trajetória do Cristo, né? Ela aponta para essa possibilidade, vamos dizer que máxima, de que todos nós temos essa direção a caminhar, né? Assim, então, acho que ela simplifica muito nesse sentido, né? Nessa época. E tem uma coisa que agora, que me surgiu aqui agora, né? Ouvindo vocês falarem também, em relação a isso que eu tenho tentado me aprofundar em relação à ascensão, no sentido de que é como se, assim, né, o que eu aprendi e tal, nesse período, é como se nesse momento aí da ascensão, é como se o Cristo fosse embora, né, para os apóstolos e tal. Então, eles têm essa sensação de que ele foi embora, só que, de fato, para a antroposofia, ele não foi embora, ele segue conosco. E essa questão da chuva também, né, ela vem, ela desce, depois ela se eleva, mas depois ela retorna e tal, não sei. Me veio essa relação aqui, em relação, nesse sentido, porque, né, como que eu posso dizer? Como uma tarefa mesmo, como algo a ser desenvolvido por nós, esse entendimento de que o mundo espiritual ele não está lá e a gente está aqui, né? De que isso enfim, está tudo permeado, está tudo junto, não se separa, não está separado. Não sei, também pensei aqui junto com vocês, não sei nem se fez sentido. Enquanto você estava falando, eu já vou parar, Glauba, a gente tem que acabar, né? Mas enquanto você estava falando, me remeteu muito a essa natureza etérica do Cristo, né? E essa natureza mesmo etérica do próprio advento pascual, né? Que é como você vai eterizar essa terra, então, que é um ser espiritual, quando a gente está falando de expirar, de inspirar, então a gente está lidando com essa realidade, né? Espiritual da Terra e ao mesmo tempo esse Cristo, né, colocar essa imagem, né, dessas águas que vão se encantar pela luz e vão subir, vão formar as nuvens, depois vão voltar novamente, me parece muito apropriado até para a gente como adulto, né, se aproximar dessa imagem, né, do Cristo nesse momento anual como água, né? Porque é esse etérico, por exemplo, que pode propiciar que a gente tenha um pensar imaginativo, né? Senão o nosso pensar ele fica um pensar intelectualizado, materialista, morto, né? E aí quando a gente fala desse espírito, a gente não está querendo falar desse espírito também como algo que é exotérico, né? Esse espírito nesse sentido, inclusive, de abarcar tudo aquilo que o ser humano é capaz de produzir filosoficamente, imaginativamente, artisticamente, né? Esse é o espírito do ser humano, né? Esse espírito do ser humano e que é eterizado então pela água, né? E aí eu vou carregar esse conselho que saiu daqui hoje, sabe? De olhar um pouquinho para a Páscoa e para esse momento outonal nessa relação com as águas. Né? O que as águas me contam da Páscoa, então? Né? Como a Glau falou, aqui a gente está num momento oposto do que aí, né? Mas e será que isso me conta alguma coisa? Né? Então, queria só compartilhar essa inspiração, né, que veio pela fala de vocês. Eu acho que a gente pode ficar com essas tarefas. Eu me lembrei de uma última coisa. Vai, fala. Rapidinho. Queria só complementar para não esquecer, porque falou de céu, de nuvem e tal, e eu fiquei lembrando, aí eu comentei do fundamental, né? E nesse mesmo ano a gente trabalha o tempo, e a gente registrava o tempo todos os dias.
E foi nesse ano que eu comecei a perceber, eu falei, olha, os arco-íris estão presentes no céu, pelo menos aqui, nessa época principalmente, eles estavam muito presentes no outono. E esse ano eu já comecei a receber algumas fotos de arco-íris, já vi alguns, uns 2, e já recebi uns 2 de São Paulo, assim, de uma prima minha, de outra tia da família, assim, também, né, que o pessoal manda, e aí eu falei, olha, surgindo de novo aí esses arco-íris nessa época. Então, é um céu bem etérico e essa água bem linda. É, Cristo presente de várias formas, né? Muito lindo, gente. Mas o que eu ia trazer é um pouco isso da gente já pensar algumas tarefas para a gente refletir, né? Nesse período e observar conjuntamente. Você quer falar também, Gá? Não, pode falar, tá? Fica à vontade. Eu abri. Eu estou até escrevendo aqui para lembrar, mas talvez a gente possa ficar com essa pergunta, né? Então, nesse período de ascensão, o que que o céu nos conta? E aí a gente pode olhar para esse ciclo das águas, para quem está aqui mais para baixo do Brasil, o que que é então essa água que cessa e essa terra que começa a ficar mais seca e justamente, né, o que que surge nesse céu, assim como obras de arte vinculada com ascensão, mas também o que que é ascensão para cada um, né? Que imagem, que obra de arte que cada um reconhece nesse período de ascensão e até aprofundar nesse lugar da nuvem, né? Como fenômeno. Então, se dedicar um pouco ao que é essa formação da nuvem em especial. O que vocês acham, meninas? Estou falando aqui, mas é para a gente construir junto um caminho aí para nós. Eu acho muito lindo isso que você propõe. Me veio aqui uma imagem agora que a gente estava falando dessa nuvem, desse céu tão lindo, né? Hoje também com o meu filho, os filhos dão muitos presentes, né? Os filhos pequenos. E aí ele pegou um dente de leão e assoprou, né? Assim. E esse dente de leão também, né? Essa nuvem, pequena nuvem terrena, né? Que se espalha, assim, com esse vento que vem de dentro da gente e que lança essas sementes, né? E que é também essa estrutura cósmica, como se ela fizesse uma nuvem na Terra, né? Então, também queria compartilhar essa imagem, assim como uma imagem que perpassou, assim, por esse momento assim, também. Muito bom, gente. Elizabeth, quer falar? Eu quero. Eu fiquei no último encontro com uma música de uma dança circular por conta das águas de março. E agora com nuvem, a Gabriela trouxe o vento, né, no sopro, e eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês. É uma dança circular, seria lindo, né, se estivéssemos juntos, mas se for possível agora cantar, brincando aqui só com os braços, eu adoraria. Pode ser? Pode, eu acho muito. Você quer fechar hoje ou você quer abrir talvez o próximo encontro? Que vocês acharem melhor, é porque fala de água, de vento, de sol, não sei, vocês que sabem. É muito simples. Quanto tempo? Não, eu só vou cantar, é simples, é só uma vez, só para vocês. Então, acho que a gente pode fazer um fechamento, sim, mas até também, mais um convite, a gente pode ter esses presentes, né, que a gente pode se presentear. Então, quem quiser trazer uma música, uma dança, dá para cada um ali abrir o espaço na sala e dançar um pouquinho. Então, é sempre gostoso a gente ter esses momentos de troca. Então, quem também tiver algo para compartilhar com a gente, avisa que a gente organiza no dia. Muito bacana. Mas vamos lá, então.
E aí, só para a gente fechar no seu clima da música, então, só queria trazer que hoje a gente queria ter começado a apostila e não deu, né? O que também não tem problema, foi muito rica a nossa troca, mas o comecinho da apostila, justamente, a gente compartilhou no grupo, para quem não tiver, então a gente fica de começar a imaginação de Gabriel, de inverno, no nosso próximo encontro. Tá certo? Bacana. Então, se vocês quiserem me acompanhar com os braços, né, com os gestos, com as mãos, aí começa com essa forma dos pingos, e a gente pode imaginar que a gente está entrando e saindo da roda, indo para o centro e né, recolhendo e expandindo. Então, pinga chuva, hoje brilha o sol. Pinga chuva, hoje brilha o sol. Nuvens dançam, nuvens dançam. Vento voa, vento voa, hoje brilha o sol. Gratidão. Muito lindo, que especial. Muito bom, gente. Então, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês, o encontro, e a gente se vê, então, no mês que vem. Se alguém não estiver no grupo que a gente tem de WhatsApp e quiser fazer parte, coloca aqui no chat o telefone que a gente inclui. A Gabi está ótima para pegar os nomes. E é isso, queridos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até mês que vem.